bem? Tá tudo bem com vocês? Então, graça e paz, na aula passada aprendemos sobre o lar na sociedade. Nesta aula vamos aprender sobre o lar como extensão da igreja, a igreja de Deus. Mas antes de iniciarmos nossa aula, vamos dar um abraço de saudade. Para começarmos, eu vou fazer uma pergunta. O que vocês acham que significa o vocabulário igreja? A igreja é casa de Deus. A igreja é lugar de ler a Bíblia, de louvar ao Senhor. O que vocês responderam não está errado, mas a palavra igreja significa pessoas, uma reunião de pessoas que foram chamadas para fora, ou seja, um grupo de pessoas que não saíram do mundo, não o físico, o espiritual. Então podemos falar que todos os crentes no mundo é a igreja. Isso, a palavra igreja também significa crentes num determinado local, que aí é a igreja local, entendeu? Bem, se a igreja é formada por pessoas e nós, pessoas, temos lares, então podemos dizer que a igreja é formada por lares, assim como a sociedade. Tanto que você pode reparar que a sua igreja, a nossa igreja, é formada por indivíduos que têm famílias diferentes e juntas adoram a Deus em espírito e em verdade. Ora, se a igreja é formada por pessoas e essas pessoas é formada por lar, então podemos afirmar que o lar é a extensão da igreja. Mas o que isso significa? Isso significa que podemos morar na igreja. Que a igreja é o nosso segundo lar. O lar como extensão da igreja significa que o seu testemunho tem que começar a ser vivido dentro do seu lar. Não é possível que você haja como um crente na igreja e no seu lar haja como um incrédulo. As duas coisas não se combinam. Isso significa que a gente não chegou ao bom entendimento do que é ser discípulo de Cristo. Um discípulo de Cristo? Vamos abrir as nossas Bíblias em João 15:8. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são os meus discípulos. Mesmo que todos ao seu redor não sejam salvos, e se você se comportar como luz, as trevas não terão poder sobre a sua vida. É uma questão de lógica. Elas não podem se sobrepor à luz. Então lembre-se, aonde você estiver, você é a igreja de Cristo. E isso inclui no seu lar. Faça deste o seu ponto de apoio. Você pode ser um instrumento para alcançar vidas, como os dos seus vizinhos, os seus amigos, os seus parentes. Então, seja a luz, que as trevas não prevalecerão na sua vida. Bem, aprendemos que o lar é a extensão da igreja. Bom, agora vamos aprender sobre a vida cristã. Para começar, o que vocês acham que é a vida cristã? O que significa, hein? A vida cristã significa ler a Bíblia. A vida cristã é ir para a igreja. Bem, definir a vida cristã é muito simples. Agora, vivê-la exige muito e sério compromisso com Cristo. Vamos ver o que nosso Mestre Jesus diz em Mateus. Abra sua Bíblia em Mateus 16:24. Abriu? Se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Como lemos, então a vida cristã significa o ato de nós seguirmos a Jesus.
nós nos renunciarmos para que a vontade dele permaneça em nossas vidas e através de nós ele viva, para que todos ao nosso redor venham ver a vida, a graça através de nós, a graça dele. Entendeu? Bem, então uma vida cristã representa a renúncia e o ato de seguirmos a Cristo. Mas uma vida cristã também representa o nosso caráter moldado, transformado. É óbvio que no ponto de vista de Deus, isso é um processo que é feito a cada dia. A vida cristã é o ato de nós seguirmos a Jesus e a renúncia das nossas vontades. Mas ela também requer um caráter transformado. Claro que do ponto de vista de Deus, isso é um processo pelo qual ocorre dia após dia. Vamos abrir as nossas Bíblias. Oséias 6:3. Abre aí. Conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Quando você é apresentado a uma pessoa pela primeira vez, você não pode conhecer ela plenamente pelo seu primeiro contato. Este conhecimento é dia após dia, gradativo. Quanto mais você conhece a pessoa, mais você se encontra, você conhece. Na vida cristã também é assim. Nós precisamos conhecer ao Senhor, ter vontade de conhecê-lo dia após dia. E isso é só pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade, é a forma de nós se achegarmos a Ele. O aprendizado com Jesus tem que ser diário, tem que ser constante. Nós temos que estar aos pés de Jesus sempre, até que venhamos chegar à nossa maturidade espiritual. Vamos abrir as nossas Bíblias de novo, em Filipenses 3, 13 e 14. Paulo vai escrever sobre isso. Vem comigo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Para finalizarmos, vamos entender o que é esquecer. Esquecer não é o ato de nós ficarmos parados remoendo, não. É o ato de nós lembrarmos do que fizemos para não repetir. Nós não podemos repetir os nossos erros. E nós devemos sempre querer alcançar a soberana vocação em Cristo Jesus. Esse é o nosso alvo. Fique com essa mensagem. Chegamos ao fim da nossa aula. Aula esta que a gente aprendeu o que significa a igreja, o que é a igreja, o que você lembra? Quero ver. Aprendemos o lar como a extensão da igreja, o que significa, hein? E depois, por último, aprendemos sobre a vida cristã. Eu espero de verdade que você guarde essa palavra. Você é pequenininho, você é jovem, mas você cresce a cada dia no conhecimento e na graça de Deus. Então, aprenda e guarde essa palavra no seu coração. Bem, agora que chegamos ao final da nossa aula e você aprendeu, você está sabendo muito o que é a igreja, o que é lar como extensão da igreja, você aprendeu o que é uma vida cristã, você tá crente mesmo. Então, vamos responder. Pede ao seu papai, sua mamãe uma moeda. Então, você vai jogar. Se cair cara, você vai responder a seguinte pergunta: aonde começamos a viver o nosso bom testemunho? Se cair coroa, você vai responder: o que significa a vida cristã? Beijo. Que Deus abençoe vocês. E eu quero ver a atividade de todo mundo, hein? Porque vocês estão espertos, vocês estão sabendo, tá? Beijo. Eu amo vocês. Para finalizar, outro abraço.